Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É com muita preocupação que eu trago esse editorial. O líder do grupo Hamas, ele deu um depoimento, fez uma declaração muito preocupante, que pode interferir, inclusive, outros países e aqui no Brasil também. A gente vai falar sobre isso. Também, ainda falando sobre esse assunto, a imprensa de esquerda brasileira põe em xeque informações sobre aquele ataque gravíssimo a mais de 40 bebês que foram encontrados decapitados por esse grupo Hamas, esse grupo absurdo. E a gente vai falar sobre isso um pouco, a gente vai discutir um pouco mais sobre todas essas pautas, tá bom? Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Vamos lá. Foi veiculado em vários jornais sérios e vindo de um governo, vindo uma nota oficial do governo que foi atacado, que foi Israel, essa nota aqui, que diz o seguinte, a matéria aqui foi publicada pelo R7 da Record. Governo de Israel confirma que Hamas decapitou bebês. A imagem mais difícil que já postamos. E aqui tem a imagem de um berço todo ensanguentado aqui. E aí a matéria diz o seguinte: o governo de Israel confirmou nessa quinta-feira que o grupo terrorista Hamas decapitou bebês durante ataques iniciados no último sábado. As últimas informações eram que cerca de 40 bebês haviam sido mortos no kibbutz de Kfar Aza, segundo o perfil oficial de Israel no X, antigo Twitter, de acordo com o repórter do canal de notícias I24 News. No entanto, algumas das crianças teriam sido decapitadas mesmo, ou seja, arrancaram as cabecinhas delas. O jornalista ouviu o relato de um general israelense, mas não chegou a ver os corpos do suposto crime de guerra. Em uma publicação nas redes sociais, o perfil oficial do Estado de Israel confirmou o ato de crueldade e publicou a foto dos bebês que teriam tido a cabeça cortada. Essa é a imagem mais difícil que já postamos. Dá uma olhada no absurdo que é isso aqui. E aí eu trago para vocês aqui a revista Fórum, uma revista de extrema esquerda, que posta uma matéria que diz o seguinte: entenda a história confusa sobre supostos bebês decapitados pelo Hamas em Israel. Desde que os ataques do Hamas contra alvos civis em Israel tiveram início na manhã deste sábado, uma história tem circulado no mundo e chocado quem ouve. Trata-se de uma suposta decapitação de 40 bebês pelos militantes radicais palestinos que teriam ocorrido na invasão da vila de Kfar Aza. O que aconteceu na prática e o porquê que eu estou trazendo essa matéria para vocês? É o seguinte: Israel confirmou a decapitação dos bebês, confirmou esse ato de atrocidade. E a imprensa esquerdista mundial, inclusive aqui do Brasil, como essa revista Fórum aqui, questionou, dizendo que não é o perfil do Hamas, que eles não fazem isso. E Israel falou, olha, aconteceu sim. E eles disseram que não. Eu falei, então quer saber? Vou ter que postar a foto. E aí o perfil oficial do governo de Israel teve que ir lá e postar a foto dos bebês para provar que aquilo aconteceu, porque a palavra dos grupos do Hamas, que é esse grupo que causa o terror, tem mais força do que a palavra de um governo legitimamente eleito pela democracia. Essa é a visão deturpada dessa turma esquerdista, dessa turma militante dos jornais. Isso é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Então, foi confirmado, o governo de Israel confirmou, teve que postar a foto e dizer, é a cena mais difícil que o governo já postou até hoje. Mas precisamos postar para que vocês vejam que é real e que estão desmentindo isso aí. Tem um grupo da imprensa que é pró-Hamas. Esse é o ponto crítico aqui da situação. E aí, trago uma outra matéria para vocês aqui, que é preocupante, tá? Quem publicou foi o Coronel Meira, oficial. Quem quiser confirmar, vai lá no Coronel Meira. Foi publicado também em outros jornais, Metrópolis, ele pegou um recorte aqui, inclusive da Folha de São Paulo, e que diz o seguinte: o fundador do Hamas pede que todos os muçulmanos no mundo todo, iniciem uma jihad contra inimigos do Islã na próxima sexta, hoje, 13 de outubro. Então, muito cuidado em ambientes lotados, em movimentos, em grande shopping center, onde há grande movimentação. O que é o jihad? O jihad, para esse grupo extremista, é considerado a Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? É onde
o Estado Islâmico se volta contra o resto do mundo e quem é inimigo deles. Então, cada país que for caracterizado como inimigo do jihad hoje pode estar em risco de sofrer ataques terroristas no mundo todo. Países como a Alemanha entraram em sinal de alerta, países como os Estados Unidos estão em sinal de alerta, com medo de possíveis ataques bomba, homens-bomba e gente aí que costuma causar esses atentados terroristas possam atuar. O Coronel Meyer escreveu o seguinte: esperamos que o Flávio Dino esteja ciente e tenha colocado o serviço de inteligência de prontidão para evitar que os aliados do Lula realizem ataques em solo brasileiro. Ou seja, o medo dele é que o grupo terrorista aí possa estar agindo aqui no Brasil e possa, em respeito a esse comunicado do líder do Hamas, tá fazendo ataques aqui no Brasil. Não sou eu que vou pagar para ver e eu acho que você também não deveria pagar para ver. Então toma muito cuidado em lugares com multidão, lugares muito aglomerados, que é esse tipo de local que esse grupo gosta de ameaçar, né? E aí tem a questão da classificação que o Lula usa para o grupo Hamas, né, que o Itamaraty tomou oficial. E aí eu trago para vocês uma matéria do Pleno News, tá? Essa matéria do Pleno News diz o seguinte: o Itamaraty, avaliação de Hamas como terrorista será debatida. O embaixador teve que ser instado por outro país, tá? Não foi nem pelo Brasil. O embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, secretário da África e do Oriente Médio, disse que uma possível classificação do Hamas como grupo terrorista pelo Brasil será debatida no Conselho de Segurança das Organizações Unidas, ONU. Na avaliação, o Brasil segue o que é determinado pela ONU, que não classifica o Hamas como um grupo terrorista. Só que agora, a pressão que está rolando é que o grupo terrorista Hamas seja caracterizado como tal, como verdadeiramente terrorista. É isso que eles entendem hoje. O grupo vai ser caracterizado como tal. E aí, o Brasil vai ter que seguir essa postura. Só que o que você precisa entender é o seguinte: para caracterizar a velhinha de acampamento como terrorista, não precisou da ONU, não, tá? E muitos países têm a sua autonomia e soberania para classificar como bem entende. Só que a gente sabe que hoje o atual governo, ele tem sim uma ligação muito grande com esses estados islâmicos, com o Estado palestino. Então, há uma ligação muito grande do governo e não é só porque a ONU não deixa, é porque o governo não quer. O governo não quer, tá, essa classificação ao grupo Hamas. E aí, por fim, uma matéria do Estadão, tá, trazendo aqui mais críticas ao governo, e ultimamente o Estadão está sendo muito crítico, que diz o seguinte: para partidos de esquerda, a julgar por suas notas a respeito do ataque terrorista do Hamas a civis de Israel, a vida dos que habitam países tidos como imperialistas não vale nada. Olha só, ele diz que, na visão dos partidos de esquerda, a respeito de ataques terroristas como esse do Hamas, a vida dos países imperialistas, que é Israel, que é americanos, que são países europeus, os ocidentais caracterizados como imperialistas, para a turma da esquerda, a vida deles não vale nada. Só vale a vida de quem é de esquerda. Vocês entenderam que coisa absurda? Editorial: o humanismo seletivo da esquerda, né? É o bom e velho direito dos manos que a esquerda defende, né? O humanismo seletivo da esquerda. Para essa turma, só são humanos dignos de sua consideração aqueles cujas causas lhes servem, que as autoridades brasileiras tenham a decência de se distanciar dessa perversa visão de mundo. Assino embaixo o que o Estadão falou. Eu que já fui muito crítico sobre postagens do Estadão, hoje eu falo que o Estadão está sendo uma voz de coerência ante as aberrações que a gente vê do atual governo, né? E por fim, mas não menos importante, vou trazer para vocês uma matéria que foi publicada na Revista Oeste. Eu vou colocar de lado assim para vocês verem, tá? Uma matéria que foi publicada na Revista Oeste que diz o seguinte: a Alemanha proíbe manifestações a favor do Hamas no Brasil. No país, perdão. A Alemanha proíbe manifestações do Hamas a favor do Brasil, do país, né? Do Hamas no país. E cita aqui que isso deveria ser um exemplo. E aí, eu acho que é o mínimo do mínimo civilizatório que seja caracterizado, sim, inclusive crime,
qualquer um que se manifesta a favor desse grupo terrorista, tá? Seja considerado e caracterizado como crime, sim, assim como é, e muito acertadamente, contra o nazismo. Hoje, para você ter uma noção, essa turma que ataca os judeus chama quem defende os judeus de nazista. Dá para ter uma noção disso? O quanto que essa turma consegue distorcer os fatos? É uma coisa sem precedente, é ilógico, chega a ser imoral. Chega a ser imoral essa visão dessa turma. Mas enfim, estamos aqui para tentar pelo menos abrir os seus olhos e alertar sobre tudo isso, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do editorial. Se gostou, coloca no comentário. Fiquei até o final, gostei. E a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.